Tens de acreditar em ti próprio. Que os teus planos sejam escuros e impenetráveis como a noite, e quando te mexeres, caias como um raio. A arte suprema da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Pareça fraco quando você é forte, e forte quando você é fraco. As oportunidades multiplicam-se à medida que são aproveitadas. Para conheceres o teu inimigo, tens de te tornar teu inimigo. Toda batalha é ganha antes de ser travada. No meio do caos, há também uma oportunidade. Se conheces o inimigo e te conheces a ti próprio, não precisas de temer o resultado de 100 batalhas. Se te conheces a ti próprio, mas não conheces o inimigo, por cada vitória obtida, sofrerás também uma derrota. Se não conheceres nem o inimigo, nem a ti mesmo, sucumbirás em todas as batalhas. A vitória vem de encontrar oportunidades nos problemas. Se esperares o tempo suficiente junto ao rio, os corpos dos teus inimigos passarão a flutuar. A maior vitória é aquela que não requer batalha. Quando cercares um exército, deixe uma saída livre. Não pressiones demasiado um inimigo desesperado. Uma marca de um grande soldado é que ele luta nos seus próprios termos, ou não luta de todo. Tratem os vossos homens como tratariam os vossos filhos queridos, e eles seguir-vos-ão até o vale mais profundo. Se ele enviar reforços para todo lado, será fraco em todo lado. Tudo é justo no amor e na guerra. A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. A tática sem estratégia é o ruído que precede a derrota. Conhece-te a ti mesmo e vencerás todas as batalhas. A vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o seu preço. Toda a guerra é baseada no engano. Por isso, quando podemos atacar, devemos parecer incapazes. Quando usamos as nossas forças, devemos parecer inactivos. Quando estamos perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando estamos longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos perto. Assim, na guerra, o caminho é evitar o que é forte e atacar o que é fraco. Envolver as pessoas com o que elas esperam é o que elas são capazes de discernir e confirma as suas projeções. Isso faz com que se instalem em padrões previsíveis de resposta, ocupando as suas mentes enquanto se espera pelo momento extraordinário, aquilo que não podem antecipar. Os guerreiros vitoriosos vencem primeiro e depois vão para a guerra, enquanto os guerreiros derrotados vão para a guerra primeiro e depois procuram vencer. Planear o que é difícil enquanto é fácil, fazer o que é grande enquanto é pequeno. Seja extremamente subtil, até ao ponto de não ter forma. Ser extremamente misterioso até ao ponto de não teres som. Assim, poderá ser o diretor do destino do adversário. A oportunidade de derrotar o inimigo é fornecida pelo próprio inimigo. Mesmo a melhor espada mergulhada em água salgada acabará por enferrujar. Aqueles que são vitoriosos planeiam eficazmente e mudam decisivamente.
São como um grande rio que mantém o seu curso, mas ajusta o seu caudal. A natureza da guerra é a mudança constante. Uma batalha evitada não pode ser perdida. Mova-se rápido como o vento e estreitamente formado como a madeira. Ataca como o fogo e fica quieto como a montanha. Constrói para o teu adversário uma ponte dourada para que ele se retire. Aquele que deseja lutar deve primeiro calcular o custo. A excelência suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Se a mente estiver disposta, a carne pode continuar e continuar sem muitas coisas. Conhece-te a ti mesmo, conhece o teu inimigo. Grandes resultados podem ser alcançados com pequenas forças. Primeiro aprende a tornar-te invencível, depois espera pelo momento de vulnerabilidade do teu inimigo. Não enfrentem um inimigo mais poderoso do que vocês. E se for inevitável e tiveres de te envolver, certifica-te de que o fazes nos teus termos, não nos termos do teu inimigo. Quando o inimigo estiver relaxado, fá-lo trabalhar. Quando estiver cheio, mata-o à fome. Quando estiver assente, faz com que se mova. O verdadeiro objetivo da guerra é a paz. Pondera e delibera antes de fazeres um movimento. Assim, uma força militar não tem formação constante, a água não tem forma constante. A capacidade de ganhar a vitória, mudando e adaptando-se de acordo com o adversário, chama-se gênio. Se lutares com todas as tuas forças, há uma hipótese de vida, ao passo que a morte é certa se te agarrares ao teu canto. Quando fortes, evita-os. Se forem de moral elevada, deprime-os. Se forem humildes, enche-os de presunção. Se estiveres à vontade, exaure-os. Se unidos, separai-os. Atacar as suas fraquezas surge para a surpresa deles. Obter 100 vitórias em 100 batalhas não é o auge da habilidade. Subjugar o inimigo sem lutar é o auge da habilidade. O que os antigos chamavam de lutador inteligente é aquele que não apenas vence, mas se destaca por vencer com facilidade. Quando se trata as pessoas com benevolência, justiça e retidão, e se deposita confiança nelas, o exército estará unido em espírito e todos ficarão felizes por servir os seus líderes. A arte da guerra é de importância vital para o Estado. É uma questão de vida ou de morte, um caminho para a segurança ou para a ruína. Por isso, é um assunto de investigação que não pode, de forma alguma, ser negligenciado. Não podes saber se serás bem-sucedido ou não. Só podeis preparar-vos para a batalha, e isso deve ser feito com todo o vosso coração e com toda a vossa consciência. Dessa forma, terás uma vantagem. Não te movas a menos que vejas uma vantagem. Não uses as tuas tropas a menos que haja algo a ganhar. Não lutes a menos que a posição seja crítica. O que é de suprema importância na guerra é atacar a estratégia do inimigo. As palavras humildes e o aumento dos preparativos são sinais de que o inimigo está prestes a avançar. Linguagem violenta e avançar como se fosse para o ataque
são sinais de que ele vai recuar. Suar mais durante a paz, sangrar menos durante a guerra. O combatente inteligente impõe a sua vontade ao inimigo, mas não permite que a vontade do inimigo lhe seja imposta. Não confiar na probabilidade de o inimigo não vir, mas na nossa própria disponibilidade para o receber. Aquele que é prudente e fica à espera de um inimigo que não o é, será vitorioso. A linha que separa a desordem da ordem está na logística. Até que a própria morte chegue, nenhuma calamidade precisa ser temida. Portanto, tal como a água não mantém uma forma constante, também na guerra não há condições constantes. Alguém pode saber como conquistar sem ser capaz de o fazer. Se um inimigo tem alianças, o problema é grave e a posição do inimigo é forte. Se ele não tem alianças, o problema é menor e a posição do inimigo é fraca. O que é essencial na guerra é a vitória, não operações prolongadas. Subjugar um inimigo sem lutar é a maior das habilidades. Estas são as 6 formas de cortejar a derrota: negligência em estimar a força do inimigo, falta de autoridade, treino defeituoso, raiva injustificável, não observância da disciplina, não utilização de homens escolhidos. A rapidez é a essência da guerra. Aproveita a falta de preparação do inimigo, abre caminho por rotas inesperadas e ataca pontos não vigiados. Prepara iscos para atrair o inimigo, finge desordem e esmaga-o. O guerreiro sábio evita a batalha. Então os princípios da guerra são: não dependa de o inimigo não vir, mas dependa da nossa prontidão contra ele. Não dependa do inimigo não atacar, mas dependa da nossa posição que não pode ser atacada. A excelência final não está em ganhar todas as batalhas, mas em derrotar o inimigo sem nunca lutar. São vitoriosos aqueles cujos escalões superiores e inferiores têm o mesmo desejo. Contra os hábeis no ataque, o inimigo não sabe onde se defender. Contra os especialistas em defesa, o inimigo não sabe onde atacar. Desperta-o e aprende o princípio da sua atividade ou inatividade. Obriga-o a revelar-se para descobrir os seus pontos vulneráveis. A qualidade da decisão é como o golpe oportuno de um falcão que lhe permite atacar e destruir a sua vítima. O hábil empregador de homens empregará o homem sábio, o homem corajoso, o homem cobiçoso e o homem estúpido. Na guerra, começa por traçar planos que assegurem a vitória e depois leva o teu exército para a batalha. Se não começares com estratagemas, mas confiares apenas na força bruta, a vitória deixará de estar assegurada. Há rotas que não devem ser seguidas, exércitos que não devem ser atacados, cidadelas que não devem ser sitiadas, territórios que não devem ser disputados. Não há nenhum caso de uma nação que beneficie de uma guerra prolongada.
Portanto, há 5 maneiras de saber quem vai ganhar. Aqueles que sabem quando lutar e quando não lutar são vitoriosos. Aqueles que discernem quando usar muitas ou poucas tropas são vitoriosos. Aqueles cujas fileiras superiores e inferiores têm o mesmo desejo são vitoriosos. Se, no entanto, fores indulgente, mas incapaz de fazer sentir a tua autoridade, bondoso, mas incapaz de fazer cumprir as tuas ordens, e incapaz, além disso, de reprimir a desordem, então os teus soldados devem ser comparados a crianças mimadas. Eles são inúteis para qualquer propósito prático. Não cometer erros é o que estabelece a certeza da vitória, pois significa conquistar um inimigo que já está derrotado. Em todas as lutas, o método direto pode ser utilizado para entrar na batalha, mas serão necessários métodos indiretos para assegurar a vitória. Recompensas demasiado frequentes indicam que o general está no fim dos seus recursos. Castigos demasiado frequentes indicam que ele está em grande aflição. Um reino que tenha sido destruído nunca mais poderá voltar a existir, nem os mortos poderão ser ressuscitados. Vai para o vazio, atinge os vazios, contorna o que ele defende, atinge-o onde ele não te espera. Sem harmonia no Estado, nenhuma expedição militar pode ser empreendida. Sem harmonia no exército, nenhum conjunto de batalha pode ser formado. Se não quisermos lutar, podemos impedir que o inimigo nos envolva, mesmo que as linhas do nosso acampamento sejam apenas traçadas no chão. Tudo o que precisamos de fazer é lançar algo estranho e inexplicável no seu caminho. Conhece-te a ti próprio, conhece o teu inimigo. 1000 batalhas, 1000 vitórias. Ó divina arte da subtileza e do segredo, através de ti aprendemos a ser invisíveis, através de ti inaudíveis, e assim podemos ter o destino do inimigo nas nossas mãos. Compara cuidadosamente o exército adversário com o teu, para que possas saber onde a força é superabundante e onde é deficiente. A menos que conheças as montanhas e as florestas, os desfiladeiros e os impasses, a disposição dos pântanos e dos pântanos, não podes manobrar com uma força armada. Se não usares guias locais, não podes obter as vantagens da terra. É uma doutrina de guerra não presumir que o inimigo não virá, mas sim confiar na nossa prontidão para o encontrar. Não presumir que ele não atacará, mas sim tornarmo-nos invencíveis. Um soberano de elevado caráter e inteligência deve ser capaz de conhecer o homem certo, deve colocar a responsabilidade sobre ele e esperar resultados. Se houver distúrbios no acampamento, a autoridade do general é fraca. Se os estandartes e as bandeiras são deslocados, há sedição em marcha. Se os oficiais estão zangados, significa que os homens estão cansados. Se eu for capaz de determinar as disposições do inimigo e, ao mesmo tempo, ocultar as minhas, então posso concentrar-me e ele tem de se dividir. O levantar dos pássaros no seu voo é o sinal de uma emboscada. Os animais assustados indicam que se aproxima um ataque súbito. Aqueles hábeis no ataque movem-se como se estivessem acima dos 9 céus.
Assim, eles são capazes tanto de se proteger quanto de obter a vitória completa. Proíbam a aceitação de presságios e acabem com as dúvidas supersticiosas. Então, até que a própria morte chegue, nenhuma calamidade precisa ser temida. Assim, embora eu tenha ouvido falar de operações militares bem-sucedidas, que foram desajeitadas, mas rápidas, a esperteza nunca foi vista associada a grandes atrasos. Gracias por vernos. Suscríbete a nuestro canal Citações.